Índios, índios brasileiros. Eram mais de 3 milhões em 1500. Hoje, são cerca de 800 mil, distribuídos em 683 terras indígenas e algumas áreas urbanas. Quase 5 séculos de confrontos, doenças, comunidades degradadas ou aniquiladas. Na história recente, a Constituição de 1988 reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários sobre as terras que sempre ocuparam. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é órgão federal responsável por estabelecer e executar a política indigenista nacional. Apesar de alguns avanços legais e institucionais, ainda estamos muito longe de alcançar uma situação pelo menos razoável em relação à questão indígena. Há pressões do agronegócio, dos madeireiros, das grandes obras como as hidroelétricas e por aí vai. Debater a atual situação indígena no Brasil para assegurar o que já determina a lei é promover a construção de um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a política indigenista do Brasil atual. Para essa conversa convidamos Benedito Prezia, doutor em antropologia e coordenador do projeto Pindorama da PUC São Paulo. Olívio Jecupé, presidente da Associação da Aldeia Crucutu, em Parelheiros, região sul de São Paulo. Malu Brant, coordenadora técnica da FUNAI aqui de São Paulo, e Daniel Pierre, antropólogo do Centro de Estudos Ameríndios da USP e do CTI, Centro de Trabalho Indigenista. Bem-vindos. O direito à terra garante também às populações indígenas espaço necessário à preservação da cultura, à atualização e transmissão das tradições e conhecimentos entre suas gerações. A recente aprovação da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC 215, que é de 2000, aliás, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, provocou indignação entre lideranças indígenas. A medida propõe a transferência da demarcação e homologação de terras indígenas, quilombolas e áreas de conservação do Executivo para o Congresso Nacional. O que isso significa? Quais interesses estão em jogo nessa medida? Se sancionada pela Presidência da República, qual o impacto dessa medida nas comunidades indígenas? Eu vou começar com Olívio, que é um líder indígena. Olívio, o que as lideranças indígenas têm pensado dessa questão? A gente sabe que há uma tensão no ar no atual momento, tanto em relação a isso, quanto à presidência da FUNAI. Nós vamos conversar sobre várias coisas aqui, queria começar por essa. Né? Qual seria o prejuízo? Por que os índios acham que essa não é uma boa medida? A transferência da homologação das terras, da demarcação do Executivo para o Legislativo. Então, eu acho que primeiro, quem está lá no poder, eles nunca tiveram preocupação com a questão indígena, né? E se houver essa mudança, eu acho que vai fortalecer mais para o lado dos fazendeiros. Então, por isso que as lideranças têm que batalhar mesmo forte para que isso não aconteça. A bancada ruralista. Isso, porque a bancada ruralista vai ter mais força para lutar contra os povos indígenas. Malu, como é que você vê essa questão? Quer dizer, primeiro, eu gostaria de lembrar que eu não sou a coordenadora técnica local, eu sou antropóloga da coordenação técnica local. Ah, muito bem. Tem um erro, portanto, aqui nos nossos créditos que a gente vai corrigir, ok? Tá. Segundo, que é um absurdo, é anticonstitucional, né? A Constituição de 88 prevê os direitos indígenas nesse sentido de que se dê a demarcação das terras é um ato administrativo do órgão, mas o reconhecimento da presença indígena na terra indígena já é um divisor de águas que coloca que a presença indígena já se pode reconhecer o direito indígena à terra. Uhum. Isso desde a Lei 6.001 de 73, o Estatuto do Índio, já se reconhecia, a Constituição de 88 reafirmou, né? E o reconhecimento da demarcação, através da demarcação, é um ato administrativo, em que o órgão tem que cumprir, né? Agora, colocar a questão da demarcação ou não nas mãos do Congresso Nacional
que realmente não representa o interesse dos povos indígenas, é uma temeridade. Benedito, então qual a motivação? Quer dizer, uma temeridade, os índios são contra, não foram ouvidos adequadamente. Qual é o problema, ou quer dizer, qual é a motivação política? É a tentativa do agronegócio, ou da bancada ruralista, enfim, de que segmentos de trazer para si o direito de fazer a demarcação e a homologação das terras indígenas? Daí é uma quebra de braço, né? Então a gente percebe que não é só a bancada ruralista, nem só o agronegócio, mas a sociedade toda, vamos dizer, conservadora, o pessoal que tem o poder econômico, a gente vê no sul da Bahia, Mato Grosso do Sul, e então seria quase que a resposta desse poder, vamos dizer que é um poder muito forte, contra alguns avanços do Poder Executivo. Quer dizer, eu acho que a chegada da presidente Dilma como presidente, né? Uhum. Então, acredito que ela está fazendo um esforço, né? A gente espera bastante dessa nova presidente da FUNAI, que é uma mulher. Então, tudo isso mostra um jogo de força e de poder. Então, o Congresso está retomando uma lei que é antiga, que tinha sido boicotada, né, ou pelo menos tirada de cena, e a gente vê que uma proposta de lei que, como várias outras, muitas vezes ficam hibernando para reaparecer em certos momentos, né? Por que reaparece agora? Deixa eu botar o Daniel na conversa. Qual a tua hipótese? Né? Por que esse tipo de questão vira e mexe, volta à pauta do legislativo? Eu acho que a bancada ruralista está mostrando cada vez ter mais força nesse governo, né? Veio, acho que na onda desse Código Florestal, que eles também conseguiram fazer, estão conseguindo, né, fazer aprovar de acordo com seus interesses. Acho que se sentiram poderosos o suficiente para retomar essa proposta de emenda constitucional que, como você bem lembrou, desde que a Constituição foi promulgada, eles estão tentando restringir os direitos indígenas nesse sentido, né? E essa lembrança é importante, né? Você fala de uma articulação da pauta, né? De uma certa pauta conservadora no Brasil. Código Florestal, uma PEC, a reativação de uma PEC como essa, como que vocês veem? E aliás, num momento, inclusive, quer dizer, e talvez isso seja coincidência, mas a troca, a mudança da direção da FUNAI parece que tem sido também um campo bastante tenso, né, entre as lideranças indígenas, a atual gestão da FUNAI, direção da FUNAI, e agora a nova indicação para a direção da FUNAI. Eu queria que vocês também colocassem esse assunto em questão. Como é que vocês veem essa aqui? Eu vou começar pela Malu. Malu, como é que você analisa hoje a posição da FUNAI diante desse quadro que a gente começou a traçar aqui? Pois é, a FUNAI tem caminhado de uma forma que ela tem uma atitude meio dúbia, ao meu ver, né? Se em certos locais, se a proposta de reestruturação vem a calhar com os anseios das comunidades, né? E vem, né, na forma de projetos e tudo mais, por outro lado se percebe que essa reestruturação peca em tirar a FUNAI de certas regiões, né? O acesso dos índios ficou muito mais difícil em certas regiões como o Paraná, por exemplo. Eu estive lá agora e fiquei bastante chocada. Até quero registrar o meu protesto aqui com relação ao tratamento que tem sido dado aos Guarani da costa oeste do Paraná, né? Por que exatamente? Porque eles estão muito abandonados por todas as instituições públicas, né? É uma situação assim muito difícil lá, né? E é um exemplo desses de que a FUNAI, assim como outros órgãos, estão praticamente ausentes nessas regiões, né? No Paraná, por exemplo, na costa oeste, a coordenação da FUNAI é em Chapecó, em Santa Catarina, né? Então fica muito longe o acesso para os índios, né? E com os problemas do órgão, né? Nós temos poucos funcionários, muitas CTLs têm um funcionário, né?
Então, por esse... Então, mas é uma dobradinha aí de problemas, quer dizer, um problema é a infraestrutura, os braços da FUNAI, e outro problema é de posição, concepção e de posição política mesmo, e política e de gestão em relação Sim. às necessidades das comunidades indígenas, Sim. das nações indígenas, é isso? Sim. Benedito, é por aí? Como é que você lê essa situação da FUNAI, mais especificamente, nesse momento? Então, acho que a gente também precisa ter um olhar histórico. Eu estava vendo o anuário do ISA de 2000, e num período de 3 anos, acho que teve 7, 8 presidentes, né? Foi um período muito conturbado. E o Márcio Meira, que deixou agora a presidência, ele ficou 5 anos. Eu acho que apesar de todas essas limitações, deu mais estabilidade. Acho que para a política indigenista, eu acredito que é um momento de reconstrução ou de construção de uma FUNAI que precisa dialogar com as populações indígenas e também com a sociedade nacional. Mas eu acho que a gente precisa escolher os parceiros, né? Então, os parceiros, os povos indígenas, não vão ser os fazendeiros, nem o agronegócio, nem as mineradoras. Então, nesse aspecto, eu acho muito importante esse debate aqui, para mostrar para a sociedade civil que nós precisamos criar novos aliados e tentar discutir essa política nacional. E de maneira multilateral, não unilateral, né? Não apenas, por exemplo, pelo viés econômico. Né? Nós temos questões ali de tanto culturais, de tradições, de manutenção das nossas culturas nativas, mas também de sustentabilidade, de meio ambiente, de manutenção das florestas e entre tantas outras questões estão implicadas e que muitas vezes essas situações são lidas pelo agronegócio, pelas mineradoras, etc., como uma questão, digamos, privilegiadamente econômica e, portanto, impeditiva do desenvolvimento dessas empresas, desses interesses econômico-financeiros. É isso? Eu queria aproveitar o embalo que a Malu falou ali, que eu sou do Paraná, né? E eu morei numa aldeia lá em Laranjinha, que fica na região norte do Paraná, né? Então, naquela época a gente achava engraçado, porque essa mudança que houve, né? Porque você tinha uma administração em Londrina, e você tinha uma administração em Guarapuava e tinha outra da região, FUNAI. Isso, da FUNAI. Okay. E outra em Curitiba para tomar conta das 3 regiões, né? E daí, de repente, com essa mudança nova que aconteceu aí, fechou tudo. E eu não fui mais para o Paraná faz uns 4 anos. Eu fico até pensando, porque a aldeia Laranjinha, eles dependem muito da FUNAI, porque é uma região que eles vivem da agricultura, não vivem do artesanato como aqui em São Paulo. Então, eu não sei nem como está lá. Eu estou até com medo do dia que eu for lá visitar a turma, porque eu acho que eles devem estar sofrendo demais, né? Então, como que eles vão agora ir até Chapecó? Porque de Laranjinha até Londrina era 100 km, era uma viagem difícil, porque você tem que pegar ônibus. Agora você vai em Chapecó? Então eu não sei por que houve essa... Chapecó são quantos quilômetros de Laranjinha? Eu acho que deve dar uns 700 a 800 quilômetros, até 900. Apesar de ter as CTLs, tem cerca de 8 CTLs, que é as coordenações técnicas locais. A estrutura da FUNAI agora é a coordenação regional e as coordenações técnicas locais. Né? Então, no Paraná tem cerca de 8 coordenações técnicas locais, que é subordinada à coordenação regional de Chapecó, que era em Santa Catarina. Né? E com muito pouco funcionário. Então essa tem sido uma das acusações, né, que a infraestrutura da FUNAI tem sido de algum modo sucateada, que ao longo dos anos. Há alguns anos, tá certo? Ao longo dos anos e sobretudo nos últimos anos. Nos últimos eu não sei quantos anos, né? A gente acabou de ver estrear, aliás, um belíssimo filme dirigido pelo Karl Hamburger, né, que chama Xingu. Se você não assistiu, essa é uma boa sugestão. E a gente vê, quer dizer, nos jornais, na mídia, etc., uma série de questões que a população indígena, por exemplo, tem aumentado. Né? Então, o censo 2010 mostra que a gente já chegou a ter 300 e poucos mil índios que se declaravam indígenas e hoje a gente tem 800 mil. Né? Então, há um crescimento demográfico, há uma expansão dos municípios onde há... pessoas que se declaram, ou populações, ou grupos indígenas, né? Mas, no entanto, parece que, do ponto de vista das possibilidades políticas, tanto de promoção, né, de implementação das políticas
garantidas pela Constituição brasileira, pelo Estado brasileiro, que reconhece as nações indígenas, a gente tem avançado pouco, ou pelo menos menos do que deveríamos. Benedito está dizendo, olha, houve uma certa estabilidade, porque havia ali uma troca e tal, muito de direção muito rápido. O fato de ter ficado a última direção 5 anos, há uma certa estabilidade, mas ao mesmo tempo há aqui uma diminuição dos investimentos ou da atenção da população para essa questão. Daniel, a gente tem 1 minuto para ir para o primeiro intervalo. Tá. Queria que você falar sobre isso. Vocês veem assim, essa imagem que a mídia nos passa, é isso mesmo? Eu acho que assim, tem uma questão mais ampla que a gente falou um pouco do Congresso, está falando um pouco da FUNAI, mas eu acho que tem uma conjuntura geral de resistência em relação à defesa dos direitos indígenas que a gente vê também no judiciário, que eu acho que é importante colocar, né? Okay. A gente teve essa votação do julgamento da Raposa Serra do Sol, que acho que foi um marco no sentido de iniciar um processo de restrição dos direitos indígenas. Né? Ok, eu vou fazer um intervalo, a gente vai retomar essa discussão na volta. Não sai daí, a gente já volta.